Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso de vendedores do projeto Novos Caminhos do Governo Federal. E estamos entrando no final do nosso curso, nosso último módulo, na verdade. Nós iremos trabalhar sobre ética. É um tema tão importante. Vimos durante todo o nosso curso, a história e a evolução das vendas. Conhecemos as etapas da venda, a prospecção, a negociação, o pós-venda, e também conhecemos as técnicas de vendas, algumas técnicas de vendas. E durante todo esse trabalho a gente sempre falou sobre a verdade, sobre trabalhar com o coração, sobre não enganar, não passar coisas que não são reais para os clientes. E a gente vai resumir tudo isso nesse módulo agora, onde nós vamos trabalhar sobre a ética. Então, durante esse último módulo, falaremos muito sobre ética, sobre moral, sobre ética no local de trabalho, a ética nas empresas, código de ética, código do consumidor. Nós vamos trabalhar muito isso, porque eu acho que para tornar profissional de verdade, a pessoa ela tem que ter muita ética e muita moral. E a gente vai estar trabalhando muito sobre isso também. E o que é ética? Qual é o significado de ética? Se fala muito em ética, principalmente nos dias atuais, mas a ação mesmo, pôr a ética em prática, a gente às vezes está vendo muito pouco. Às vezes a gente até assusta com tanta antiéticos, Nós ficamos tão assustados com isso, e eu acho que é por isso que nós temos que trabalhar muito sobre isso na nossa profissão, para sermos exemplos, E esse é o significado de ética. Esse é o significado da ética no dicionário, O conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Mas resumindo tudo isso, ética, na verdade, é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir o que queremos, devemos e principalmente o que podemos. Nós vivemos em uma sociedade. Vocês já imaginaram uma sociedade que ela não tem um norte, que ela não tem um caminho para seguir? A ética é isso. A ética ela é o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Ela que vai definir, Sem uma referência, a humanidade ela fica meio que perdida, meio que despedaçada. Vocês já conseguiram imaginar uma sociedade sem esse norte? Então, pensa principalmente no Brasil hoje. Como que seria? Se a gente já tem essa cultura da ética e já está meio que essa bagunça, você imagina se a gente não tivesse. Eu acho que seria um caos total. Você imaginar um cenário, uma sociedade que não tivesse essa questão da ética, que não tivesse esses princípios de ética. Eu gosto muito dessa frase de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo que é legal é ético. Nem tudo que está que é fora da lei, que é dentro da lei, Isso eu estou dentro da lei, mas nem tudo é ético. E é isso que nós vamos estudar durante esse módulo, As principais formas da gente ser ético dentro do mercado de trabalho e dentro da nossa profissão. E qual é a importância da ética na nossa sociedade? É o que a gente estava falando. Sem ter essa diretriz, sem ter essa base, sem ter esses fundamentos, como que seria a nossa sociedade? A ética que desempenha um papel fundamental na nossa sociedade. Com ela já está tendo todos esses problemas, imagina se a gente não tivesse, se nós todos não tivéssemos esse norte da ética. Essa é a principal. A gente teria que estar pensando como que seria essa questão até dos políticos, que já não têm a ética dentro da sua profissão,
ou algumas empresas que também não têm. Então, por isso que nós precisamos ter essa diretriz, que é a ética. E você sabe qual é a diferença de ética e moral? Muitas pessoas confundem ou acham que é a mesma coisa, né? E não é, né? Tem uma diferença da ética para a moral. A ética, ela é uma coisa mais individual. Ela tem a ver com o pessoal. Cada pessoa tem a sua ética, o seu racional. Já a moral, ela já é coletiva. Ela depende da sociedade que você vive, em qual grupo que você está, da hora que você está e do local que você está. Aqui eu tenho alguns exemplos que fica mais fácil, né? Ética é o modo social de agir. Já moral é o modo pessoal, é de cada pessoa, é da onde que ela vive, ela veio de qual grupo, de qual sociedade, né? Às vezes até a idade manda muito, porque para os meus pais moral é uma coisa, para mim moral já é outra. Em alguns locais a moral é de uma forma, em outros locais a moral já é de outra. Em alguns países você pode casar mais de uma vez. No Brasil, já não, além de não ser legal, já não é moral também. Então, vai de local, ela muda um pouco de local para local. Aqui também a gente tem alguns exemplos, né? Ética é o princípio, ela é permanente, universal, ela é uma regra e é uma teoria. Já a moral, ela é a conduta, ela é temporal, igual eu falei, depende do tempo que a pessoa vive, da cultura, da onde ela está, e moral é a prática da ética. Se olhando essa figura, que você acha? Essa é uma atitude ética ou é uma atitude moral? Vou deixar vocês pensarem aí um pouco. Né? Tem um mendigo na rua te pedindo dinheiro, um morador de rua, e você dá o dinheiro, você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você está tendo uma atitude ética ou você está tendo uma atitude de moral? Essa daí é uma atitude de moral, porque eticamente não é errado você não ajudar uma pessoa a atravessar a rua, não é errado você não dar um dinheiro ou uma ajuda para alguém que está te pedindo na rua, mas moralmente sim. Então é o valor individual de cada um que vai fazer você refletir se você deve ou não ajudar. E o que são códigos de ética? Os códigos de éticas, ele já é um norte para cada setor. Porque você já pensou, não tem como a gente montar um código de ética universal para todos os tipos de profissões, para todas as empresas, para todos os países, não tem como. Então existe um código de ética diferenciado. Eu posso dar o exemplo para vocês como o código de ética das profissões. Geralmente, quando a gente forma e faz aquele juramento, isso está dentro do código de ética de cada profissão, porque ele é direcionado com as atitudes de cada área, porque existem várias áreas. Então, aqui eu tenho um exemplo. Tem o código de ética da medicina, nós temos o código de ética da OAB, até o Congresso Nacional tem um código de ética. A gente sabe que ele não é muito seguido, mas tem. Tem o código de ética das empresas, eu coloquei exemplo aí a Petrobras e o Carrefour. O Carrefour até está numa polêmica muito grande em relação à ética, não sei se vocês viram dois fatos recentes da empresa, um em relação ao cachorro que o segurança matou na porta do Carrefour, na verdade bateu e acabou matando o cachorro, e isso repercutiu muito mal para o Carrefour. Tem a ver com a moral, né, com a ética e a moral também. E agora, recentemente, de um funcionário que passou mal, morreu dentro de um do Carrefour, né, de uma das empresas do grupo Carrefour. E para não causar um transtorno dentro da empresa, eles simplesmente esconderam esse funcionário já morto para depois do horário de serviço fazer a retirada do corpo. E isso também pegou muito mal para essa empresa. Então, o código de ética ele é muito importante, mas desde quando ele é seguido.
ele é para ser colocado em prática, ele tem que estar à mão das pessoas, né? Numa empresa, nós como vendedores, ou diretores, ou administradores, nós temos que ter esse código de ética de cada empresa. E cada empresa tem que ter o seu código de ética, direcionado especificamente para o seu setor, né? Cada profissão aí da medicina ou de outros setores, ele tem seu próprio código de ética, porque não se consegue fazer um código universal. Se consegue fazer, desenvolve um para cada setor ou para cada tipo de profissão também. Isso aqui é importante. Você que tem uma empresa ou que pretende ter uma empresa, a gente faz, né, a visão, a missão da empresa, e a gente também tem que fazer o código de ética. E esse aqui é só o começo do que nós vamos estar trabalhando no nosso módulo. E o que é uma pessoa antiética? A pessoa antiética é a pessoa que ela vai de maneira contrária aos princípios éticos da sociedade ou do meio em que ela está, em que ela vive ou que ela está inserida. Ela vai na direção do contrário ao código de ética da sua empresa, da sua profissão, né? Um médico que ele se recusa a atender uma pessoa porque às vezes aquela pessoa não tem dinheiro ou não está vestida, né, adequadamente para ele, se recusa a atender, ele está sendo antiético, ele não está seguindo o código de ética da profissão dele, de qual ele fez o juramento. Uma empresa que se propunha a cuidar do meio ambiente e tudo, e a partir do momento que ela desmata ou que ela não tem um cuidado com o meio ambiente, ela está sendo antiético também. Então, esse é o tipo de pessoa ou empresa. Quando a gente fala pessoa, a gente também está levando para o lado empresarial. Isso é uma pessoa ser antiética. E o que eu quero que vocês entendam nessa questão da antiética é que não importa se eu fugir um pouquinho do meu código de ética ou não cumprir ele todo, não faz diferença. Se eu desviei um pouco ou desviei muito do meu código de ética, eu estou sendo antiético. Se uma pessoa rouba R$1 ou rouba 1 milhão, ela está sendo antiético. Vamos falar dos políticos novamente. Não existe roubinho e roubão. Não existe sair um pouquinho ou sair muito do caminho, do código de ética. Independente, eu desviei do que é colocado para mim que é ética, eu estou sendo antiético. Eu vou dar um exemplo para vocês no próximo slide. Eu quero só que vocês olhem essas figuras e pensem, respondam cada um para vocês. Quem de vocês que nunca teve uma dessas atitudes? Quem nunca furou uma fila? Fez um gato de TV, ou telefone, ou energia? Quem já aceitou um troco acima do valor correto? Né, na escola? Como que é? Então, isso aqui é um exame de consciência de cada um de nós. Eu também me coloco no meio. Então, não adianta a gente pensar que antiético é só aquela pessoa importante que fez uma coisa muito errada. Não. São ações do nosso dia a dia. O que a gente faz no nosso dia a dia? E essa é uma reflexão que eu quero deixar aí para vocês. Outra reflexão que eu quero deixar para vocês também é o que é ética profissional. O que importa mais? São os meus valores ou são os resultados? Lembra do vender a qualquer custo e a qualquer preço? Lembra das técnicas de vendas que nós falamos que a gente tem que ter cuidado? De como usá-las e a forma de usá-las? Sobre a PNL, sobre os gatilhos mentais também. Usá-los de forma que eu, mesmo usando, eu vou falar da verdade. Então, eu vou deixar essa reflexão para vocês durante essa semana. No nosso fórum, nós vamos estar discutindo sobre isso, sobre ética
moral e ética profissional. E a nossa atividade também vai ser relacionada sobre isso. Nós vamos estar trabalhando essa questão para mais para frente a gente estar aprofundando. E eu vou deixar a próxima slide, vai ser um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, que ele explica muito bem o que é ética de uma linguagem mais fácil. E eu gosto muito desse vídeo. Eu acho que ele esclarece muito para a gente. Qualquer dúvida eu estou lá no chat, vocês podem estar me chamando. E vamos ter um debate bacana lá no fórum. Vou estar esperando a participação de todos vocês. E o que é a ética para você? Como é que ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. A quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, num auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita: é proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório uso no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem lembrar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, cautela. Não existe ninguém sem ética. Diz assim, mas o deputado que frauda, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiético. Mas não existe ninguém sem ética. Mas tudo bem. Agora falando em moral, qual é a diferença do moral, imoral e amoral? A moral é uma pessoa que não pode decidir, escolher e julgar. Por exemplo, uma criança até determinada idade, um idoso se ele tem síndrome de Alzheimer ou algum tipo de patologia cerebral. Uma pessoa que é considerada demente socialmente, ela é amoral. Isso vamos falar, desculpa, sem querer te interromper, porque está ótimo esse papo. Se você tem 30 anos, às vezes a pessoa diz, não, ele não é nem moral, não é moral nem imoral, ele é amoral. Não, isso não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa amoral, ela teria que ser alguém incapaz de decidir, julgar e avaliar. Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram um beijo entre 2 homens imoral. Outras pessoas consideram um beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. E da época. E da época. Por exemplo, se eu sou um grego clássico, como, por exemplo, o principal pensador Sócrates. Sócrates era casado com Xantipa, você lembra, por causa da família Trapo, né? Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e tinha um amado, que era Alcibíades. Aliás, um general, um jovem de 27 anos, que quando Sócrates morre, ele está nos braços de Alcibíades. Xantipa entendia isso, lá no século IV a.C., como uma coisa absolutamente parte daquela cultura. Hoje seria entendido, de novo, como uma coisa não perturbante. Mas há 30 anos seria uma diversidade muito forte. Portanto, não é que a ética é relativa, a moral é relativa. A ética, ela é sempre de uma época, de um grupo, mas ela tem uma tentativa de ser universal. Isto é, Carta dos Direitos Humanos. 40 anos nós estamos discutindo as questões de 68, ou 60 anos da Declaração dos Direitos do Homem. É uma tentativa de uma ética universal. Toda criança tem que ser respeitada, não pode haver discriminação. Como isso se traduz na prática, aí já é outra percepção. E o que você fala de praticidade? O prático nem sempre é o certo. Praticidade moderna, por exemplo, moderna. Vou te dar um exemplo, um sinal da nossa insanidade na nossa época. Família inteira que sai de casa domingo, junta, para comer comida caseira. Se isso não é um sinal de insanidade, o que é? Todo mundo se junta e sai de casa para comer comida caseira.
Outra moda de insanidade. Nós temos uma tecnologia de comunicação que gerou um nível de incomunicação brutal. Que são as pessoas isoladas nos seus cantos, mergulhadas dentro da tecnologia. O prático nem sempre é o certo. O prático, às vezes, é só o prático. Por exemplo, é mais prático fazer caixa 2 do que ter que trabalhar. É mais prático colar do que ter que estudar. Nem sempre o prático é o certo. Quero citar aqui um que é patrono da cidade de São Paulo, que é o apóstolo Paulo dos cristãos, que lá na primeira carta aos Coríntios diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Aliás, os cristãos dizem que Jesus de Nazaré afirmou, e está lá no livro de Marcos: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. É uma frase fortíssima. Seja você um homem que tem religião ou não, tanto faz, a frase é forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua integridade, é perder a tua hombridade, é perder a tua capacidade de ser honesto, transparente, digno. Isto é, perder aquilo que nós não vamos levar, que é exatamente a nossa identidade. O Mário, você falou em São Paulo, né? Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Por que de Saulo para Paulo? Bom, havia uma tradição no judaísmo antigo de que aqueles que eram chamados por Deus mudariam seu nome. Arão virou Arão, certo? Você tem isso, que era o irmão de Abraão. Você tem essa mudança. Jesus, que é um nome hebraico, ele era chamado de Emanuel. Tá? Depois de Yoshua também. Agora, Saul era o nome de Paulo. Saul ou Saulo. Paulo, em latim, significa pequeno. Tá? Então, os romanos tinham o hábito de dar nome às pessoas por uma característica física. Por exemplo, Cláudius, lá do Hamlet. Cláudio, em latim, é aquele que manca. Por isso, claudicar, claudicante. Mas o que mancava não é o do Hamlet, é o anterior, né? Mas Cláudio significa... Exatamente. Mas Cláudio, aí foi um erro do Shakespeare, né? Em relação à escrita. Exatamente. Aí é uma questão dele ter, né? Talvez ter que alterar a lógica. Mas Cláudio é o que manca. Existia o breve, o Mário, que é o meu primeiro nome. Mário é do deus Marte. Muita gente pensa que é de Maria. Maria é um nome hebraico, vem de Míria. Mário é de Marte, Mars. Por que eu estou dizendo isso? Paulo é o pequeno. E aí ele ganha o nome para ter humildade. Você lembra que ele se converte quando ele, no caminho de Damasco, na atual Síria, cai do cavalo, literalmente, bate no chão, e aí ele tem aquilo que ele chamou de iluminação. E caiu do cavalo. E aí se chamou Paulo, isto é, o pequeno, o humilde. Aliás, ele ensina bastante, sabe por quê? Tem gente que esquece que você não precisa diminuir o outro para crescer. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Há pessoas que são tão arrogantes que ela só consegue se elevar se ela diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. O Paulo, seja o Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, que foi meu orientador no doutorado, seja Paulo de Tarso, seja Paulo Evaristo Arnes, seja Paulo Altran, são grandes homens. Paulo Maluf já é da sua conta. Está fora da filosofia. O nome às vezes engana. Nem sempre. Porque a noção de pequeno não se aplica exclusivamente à humildade. Eu conversei aqui com essa maravilha